Oi, Manu. Bom dia. Tudo bem? Esse papo hoje é para a gente falar a respeito da vida no automático, né? Como é que a gente pode utilizar uma técnica de mindfulness ou estado de atenção plena para a gente se conectar no aqui e no agora e através dessa conexão no aqui e no agora nós começarmos a identificar quais são as emoções que passam no nosso corpo, quais são os sentimentos que passam no nosso corpo e, consequentemente, ter uma vida boa, uma vida com mais estado de consciência, né? Com mais presença. Então, hoje eu vou falar com a Manu da Vida Iluminada. Seja bem-vinda, Alex. Fica nessa live, Alex. Essa live vai te ajudar bastante aí no seu processo, já que é do estado de presença, né? E hoje a Manu vai nos ajudar com esse tema. Oi, Olá, Melissa, Manu! tudo bem? Bom dia. Bom dia, que prazer ter Ah, você aqui nessa Semana das Emoções. isso aí. Você é uma pessoa que tem vivido, né, esse estado de atenção plena, tem disseminado esse assunto também por onde você passa, Uhum, né? E a gente precisa mesmo de mais pessoas que tenham consciência, né? A uhum, respeito de como sair dessa vida do piloto automático. Eu acho que durante essa quarentena muitas pessoas tiveram essa chance, né? A uhum. quarentena está acabando, eu não sei se todos estão assim no seu melhor estado de presença. Mas antes, mano, eu queria que você explicasse para a gente assim um pouco como é que eu posso tomar consciência das minhas emoções através desse estado de atenção plena ou Uhum. mindfulness. Primeiro, antes de começar a falar do tema, Melissa, tá me ouvindo Aham. bem? Tá? Ótimo, perfeito. Antes de começar a falar propriamente dito dessa prática aí, que tem um nome tão esquisito, né? Mas um nome Aham. uma prática tão simples ao mesmo tempo, eu quero dizer que essa semana eu falei sobre você. Semana não, semana passada, no sábado, eu falei de você sobre a questão dos sabotadores, né? E aí eu utilizei um nome lá sobre resistência para resumir essa coisa dos sabotadores. E um dos Uhum. primeiros obstáculos que a gente encontra dentro das práticas de mindfulness ou de meditação são alguns dos sabotadores. E o primeiro deles é a dúvida. Será que isso Hum. funciona? Será que se eu fizer isso eu vou realmente conseguir dominar as minhas emoções? Porque a gente pensa que emoção, especialmente as emoções ruins, a gente tem que apertar o botão delete, né? E as nossas Hum. emoções, elas não são deletáveis. As pessoas da nossa vida não são deletáveis. E nesse Hum. momento em que a gente está aí vivenciando essa quarentena, a gente está tendo uma grande oportunidade de perceber que a gente precisa aprender a desenvolver habilidades para saber, né, lidar com tudo isso que está acontecendo. E aí as práticas de mindfulness nesse momento tão desafiador da nossa história humana tem sido uma das práticas, eu acho que depois do exercício físico e da alimentação, que são alimentos para o corpo, né, trabalhos e treino com o corpo, a meditação e as práticas de mind estão vindo aí junto no mesmo pilar de autocuidado. Porque é uma prática que vai Uhum. cuidar do seu estado mental. Eu não vou nem colocar propriamente dito aqui o estado emocional de cara, mas ele vai cuidar muito mais dos seus pensamentos. Porque o que são as nossas emoções, se não produtos dos nossos pensamentos, de como eu processo o que está acontecendo comigo, eu gero emoção. Uhum. Então, quando eu falo de Sim. mindfulness, eu gosto muito de começar falando sobre isso, porque a gente precisa desenvolver algo que é a vontade. Eu preciso querer fazer isso. Porque se eu não Uhum. quero fazer isso, se eu não encontro benefícios nessa prática, ou se eu não vejo, né, possibilidade de usufruir dos benefícios, eu não vou praticar nunca. E a prática de Uhum. meditação, como você disse aí no início, né? Você disse que eu estou vivenciando, que eu estou disseminando isso. Eu dissemino muito, mas todos os dias é um treino. Eu faço isso Uhum. como se a minha vida dependesse disso. Porque se eu não Uhum. coloco o meu estado de sobrevivência em primeiro lugar, eu não faço. Sim, A nossa com mente não certeza. quer ser educada.
As Uhum. nossas emoções não querem ser dominadas. Uhum. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu deixo, né, para a gente pensar e refletir para quem está assistindo aí a gente, é pensar o quanto eu quero aprender isso. Porque é fácil ser preso, ser vítima das emoções. E quantas Uhum. pessoas ficam presas e vítimas das próprias emoções. Então, mindfulness busca tirar a gente desse aprisionamento. É você tornar consciente das suas emoções e você conscientemente dominar as suas emoções. E eu só Uhum. posso fazer isso se eu estiver presente. Uhum. Inclusive, quando você falou disso, eu me lembrei aqui que no início do curso de autossabotagem, que está inclusive disponibilizado gratuito durante a quarentena, quem quiser ir lá no link da minha bio e fazer esse curso online vai te ajudar. Eu falo sobre isso. Eu falo que, olha, para você ter consciência do seu processo de autossabotagem, inicialmente você precisa estar presente no aqui e no agora. Você Uhum. precisa ter a consciência de que você se atrapalha, Uhum. que você se sabota. Por mais que você tenha planos, projetos e você queira conscientemente fazer algo e tal, pode ser que aquilo você não realize justamente pelo fato de que você se atrapalha de uma forma inconsciente. Uhum. Então, estar presente, estar no aqui e agora, vai te dar ampla consciência para que você possa, inclusive, identificar quais são os seus mecanismos que te atrapalham a atingir o seu potencial verdadeiro, aquilo que você Uhum. realmente quer, É. né? Isso é muito Então, importante. Muito. sim, quando eu falei sobre isso lá no meu curso, e eu pensei na Semana das Emoções, eu falei, a gente tem que falar com a Manu, porque a gente precisa continuar disseminando essa Uhum. ideia, esse conteúdo, e as pessoas precisam saber que existe um meio de sair da vida no automático. Uhum. E na prática, o que que é a vida no piloto automático? O que que é essa vida no piloto automático? Aí a gente recorre à neurociência. Eu vou pegar coisas baseadas na neurociência para a gente poder explicar o que que é primeiramente o piloto automático. O piloto automático é quando eu faço todas as coisas sem ter a necessidade de pensar. Por exemplo, quando você aprende a escrever seu nome, você pensa no seu nome todas as vezes que você vai escrever letra por letra? Não, você já aprendeu, já assimilou, você escreve seu nome, não é verdade? A Sim. mesma coisa acontece quando você vai andar de carro, né? Você aprendeu a andar de carro, já sabe que tem que passar, pisar na embreagem, passar a marcha, acelerar, frear, segurar o volante, passar. Então você aprendeu a fazer isso. Quando você estava aprendendo a fazer isso, você pensava, agora é isso, agora é aquilo outro, agora vem aquilo outro, e você executava. Depois de um tempo já Uhum. dirigindo, você já entrou no piloto automático. Você faz tudo junto e misturado, e ainda por cima dá conta de falar com a pessoa do lado. E tem muita gente que ainda fala no telefone dirigindo. Por quê? Uma esfera do nosso cérebro automatizou essas funções. Então, nesse momento, eu deixo essas atividades no piloto automático enquanto eu estou executando outras. É mais ou menos isso que acontece quando eu entro no piloto automático. Então, eu deixo de estar completamente consciente. E quando a gente fala das nossas emoções, acontece basicamente a mesma coisa. Eu dei exemplos físicos, mas eu vou pensar, por exemplo, no piloto automático do estresse, da ansiedade, que são Ótimo. sentimentos que a gente tem, que a gente o tempo inteiro sente nas nossas vivências, e da mesma forma a gente reage a todas essas emoções. Então, quando eu Uhum. penso na estrutura mental e emocional, né, na nossa vivência, existem basicamente 4 tipos de reação. Então, existe a reação de paralisação. Então, vem aquela emoção, eu experiencio situações que me geram grande emoção, porque a emoção é quando você gera ou está em situações, em contexto em que são geradas químicas no seu cérebro. Daí entra a geração das emoções e, por consequência, a gente tem os sentimentos, que é o que a gente gera, né? Então, Sim. quando eu estou em situações que me geram, por exemplo, estresse, ansiedade, eu tenho uma possível reação, paralisação. É uma das reações que a gente tem e que, se a gente não está atento, a gente se paralisa. Então, a gente tem uma segunda reação que cai também muito no piloto automático. Eu estou o tempo todo na luta, eu quero lutar
isso, porque senão a minha existência vai depender disso, eu vou morrer se eu não continuar lutando e lutando e lutando e lutando e lutando, e não aceita, não acolhe aquilo que está sendo vivenciado. Então eu luto contra a realidade o tempo inteiro. E essa sensação de luta, ela cansa muito, ela deixa a gente num estado de esgotamento, porque contra a emoção, contra o estado mental e emocional, não tem uma solução exata, não é uma solução lógica. É um sentido de flow, eu preciso aprender a fluir nisso que está acontecendo. Não tem que ter luta. Então, se a gente fica muito na luta, a gente gera esse cansaço e por isso a gente cai nesse piloto automático do sintoma muito reativo. E todas as vezes que acontecem situações parecidas, eu entro nessa reação. Uma outra possibilidade, né, que pode acontecer bastante é o ignorar. As típicas pessoas que fingem que não está acontecendo nada e sabe, eu não tô Uhum. vendo nada, não quero ver, então eu ignoro. Mas Aham. lá no, Normose total. mas lá no fundo fica aquilo borbulhando e vira e mexe, né? Se eu finjo ou eu ignoro, de alguma forma a vida traz situações e vai trazendo situações e vai trazendo situações repetidas naquele mesmo esquema, vamos colocar assim, para que a pessoa Uhum. tome consciência e mude. Mude as ações, mude o comportamento, sabe? E aí se eu Então fico. não adianta, né? Fingir que não está sentindo, fingir que não está acontecendo, essa fuga, esse fato de ignorar, né? Uhum, Não vai também ser a solução, apesar de muitas pessoas utilizarem isso, e a gente chama isso na autossabotagem de esquivo, né? uhum, Que é um comportamento esquivo. Deixa que um dia se resolve sozinho, uhum, deixa que um dia acontece um milagre e alguém vai mudar, porque eu não vou mudar, né? uhum, Então isso também não resolve. Quando você fala da luta, também faz total sentido, porque quando eu quando eu vivo na luta, né? E aí tem esse arquétipo do guerreiro, né? Fulana é muito guerreira e tal. Você tem que ser uma pessoa guerreira. Para quê, né? uhum. Para que essa luta? Porque quem sempre está lutando nunca vence, na verdade, né? E esse fluxo, a vida é fluxo. Então, com certeza o maior benefício da vida é quando eu percebo o fluxo e consigo seguir esse fluxo. Uhum. Porque quando E, eu estou na ó, luta, e é importante, às vezes, a gente, na etimologia das palavras, a gente se perde um pouco, porque a maioria das pessoas, não sei como acontece com você quando você está atendendo, Melissa, mas é assim, quando eu falo de aham, fluxo, eu tenho que pensar que não é deixar fluir como o Zeca Pagodinho canta, deixa a vida me levar, né? não, não. Não é isso. Se eu faço isso, eu estou ignorando totalmente a minha responsabilidade. Então, é um Sim, fluxo consciente. Eu aceito, eu vejo a minha vida como ela é. Eu desfruto da minha concordo, né? vida do jeito que ela é. E dentro dessa minha vida, eu faço o meu melhor. Eu busco Uhum, a harmonia, eu busco a serenidade, eu busco as ações benéficas. O que que é uma ação benéfica? É aquilo que é bom para mim, é bom para todos, incluindo a mim, uhum, incluindo eu. sim. Isso lá dentro da arte de viver, né, que a gente estava mais cedo conversando sobre a parte filosófica da questão da presença, o Epíteto fala muito isso. O que é bom para mim e para o outro. Então, se eu estou presente nas situações que eu estou vivenciando, eu consigo enxergar as coisas, eu consigo ver as Uhum, coisas. E aí sim, fluir com isso que está acontecendo. Então, não é um fluir sim. de deixar livre e ao Deus que toma conta, não é conta, né? Não é bem isso. Então, é importante esclarecer porque as palavras às vezes pode dar duplo entendimento, né? E a gente Sim. precisa ir esclarecendo qual é o contexto que a gente está falando aqui. Sim, eu costumo dizer assim, às vezes para as pessoas, para quem já foi em cachoeira, por exemplo, né? Ali tem um grande fluxo de água, aquele fluxo é contínuo, está acontecendo há zilhões de anos, aquele mesmo fluxo, e é a vida, aquilo representa uma metáfora da nossa vida. É aquilo ali, ó, né? Uhum, Então, se você de alguma forma tenta parar aquele fluxo através dessa luta, se você tenta modificar o rumo daquele fluxo,
Aí entra essa questão da luta e vem essa exaustão, cansaço, né? Uhum, E se eu fosse traduzir isso para a vida prática, por exemplo, é quando eu não aceito a vida que eu tenho, é quando eu não aceito os pais que eu tenho, uhum, né? É quando eu não aceito as minhas limitações, as minhas sombras, as minhas dificuldades. uhum, Então eu fico nessa luta, tentando, por exemplo, salvar meus pais, tentando uhum, salvar meus irmãos, tentando fazer coisas que saem da minha alçada, ali, da minha liberdade enquanto pessoa, daquilo que eu dou conta mesmo na vida. uhum, E eu fico fazendo esse movimento contrário, e isso cansa muito. uhum, Quando eu estabeleço o meu lugar, o que eu sou diante daquele fluxo, eu consigo de fato desfrutar. uhum. E você deu um Então, exemplo fantástico, Melissa, porque assim, a água é de fato o que mindfulness significa. Então, olha que é, legal. então, quando a gente pensa nessa prática de gerenciar as emoções, eu vou desenvolver habilidades da água. Então, quando eu pego a água, você acabou de tomar aí, né? Você olha para a água, você coloca ela em qualquer lugar, ela adota uma forma, ela tem uma capacidade muito grande de adaptação, né? Aham. Então, se eu tenho uma margem, ela vai se adaptando a essa margem, se essa margem se expande, se essa margem se contrai, essa capacidade de adaptação é uma habilidade e é uma característica muito forte da água, né? Além disso, Uhum. a água também tem essa capacidade que a gente está falando aqui do fluir, né? E também de flexibilidade. Então, se ela tem obstáculo, ela não luta contra aquele obstáculo, ela abraça, Sim, né? Ela contorna. envolve, ela Uhum. contorna aquele obstáculo. E quando eu falo das práticas de mindfulness, quando eu digo, olha, praticar mindfulness é desenvolver as habilidades da água, é justamente essas habilidades. Eu ser flexível, eu fluir com a vida, eu adquirir uma certa habilidade de acolher as minhas emoções. Então, mindfulness, para quem não sabe, essa palavra é às vezes difícil para muitas pessoas, significa exatamente isso. Estar no momento presente, adotando Uhum. uma postura de abertura, de acolhimento, Uhum. com gentileza, com amorosidade, a tudo o que acontece dentro e fora de você, sem crítica e sem julgamento. E aí eu ponho Uhum. uma vírgula, né? Vírgula, a tudo quer dizer coisas boas e coisas ruins. Porque nem Uhum. todo dia vai ser um dia em que as águas serão calmas e tranquilas. Vai ter Sim. período da vida em que vai ser águas turbulentas, pedregrosas, e vai estar agitada aquilo ali. E eu tenho que desfrutar desse momento. Então, quando eu falo das Sim. práticas de mindfulness para gerenciar a emoção, eu não estou falando hora nenhuma de exclusão dos nossos sentimentos. Eu não Uhum. falo de deletar, eu não falo de deixar isso para depois e de recusar isso que está acontecendo comigo. Ao contrário, eu acolho e com o tempo de prática, a influência das emoções, e aí que é muito importante, com a prática regular, é que a influência dessas emoções diminui. Então, quando eu pratico Uhum. mindfulness e os praticantes de meditação em geral, existe um certo pré-conceito, né? De que, essas pessoas não sentem nada, ficam no estado de neutralidade, não sei o quê. Isso é um mito muito grande, porque na verdade, as pessoas que praticam meditação, elas sentem num nível muito mais profundo. Só que apesar Uhum. da reação, como eu disse, da fuga, da paralisação, da recusa, elas adotam ações um pouco diferentes, porque ganham tempo para pensar, para escolher, para decidir, porque senão eu Uhum. vou agir no piloto automático. E geralmente, quando a gente age no piloto automático, são reações que a gente está acostumado. Então, pega uma situação da sua vida que te causa muito estresse, que te deixa nervosa, que te deixa irritada, ou que te deixa triste. Pega uma situação. Recorda dessa situação e observa como você reage a essas situações. Geralmente, quando repete situações semelhantes, você reage da mesma forma. Agora para. Observa a mesma situação. Olha de fora. Faz o movimento de zoom out aí, né?
Observa de fora. Agora toma atitude. Experimenta fazer diferente. Aí a gente Uhum. saiu do piloto automático. E quando você me convidou para fazer essa live, eu pensei assim, ixi, ferrou geral, porque ensinar mindfulness para gerenciar a emoção para quem nunca fez meditação é quase um Sim, milagre. sim, mas é um passo, né? É, Exatamente é isso que um, eu pensei, é um mas tá novo bom, olhar. vamos lá, porque vai dar certo. E o que que as pessoas precisam começar a perceber? Que não é hoje que você vai conseguir dominar suas emoções, gerenciar suas emoções. Não é fazendo Sim, hoje a prática de meditação que vai ficar tudo zen na sua vida, porque não vai. sim. Não é E fazendo quando a gente hoje e amanhã, porque não vai. É um hábito. Você vai é um cultivando processo, isso. E sim. aí as pesquisas demonstram, só para fechar, Melissa, as pesquisas demonstram Sim. que uma prática em que a gente consegue ver benefício mental e emocional tem no mínimo uma duração de 4 semanas ininterruptas. Se eu consigo Uhum. praticar pelo menos 8 semanas, eu já começo a usufruir dos benefícios. Então, hoje é o primeiro passo. Você pode começar agora. Ótimo. Então, a gente pode começar a identificar hoje quais são as minhas emoções, o que essas emoções passam no meu corpo, Uhum, observando, por exemplo, ontem na live eu falava o que que você sentiu, né? Uma pessoa que estava à beira do suicídio, já tinha uhum, tomado todas as decisões e tal. E aí, o que que você sentia no corpo? Eu sentia mãos frias, uhum, eu sentia bambeza nas pernas, eu sentia um aperto no peito, uhum, né? Às vezes um nó na garganta. Então, isso são sinais de que você está, de alguma forma, se observando. Porque quantas uhum, vezes nós passamos por essas sensações e uhum, não fazemos a leitura, não identificamos, né? uhum, Então, esse já é um primeiro passo. Uma coisa também que eu gosto de falar muito para as pessoas identificarem se estão no piloto automático é assim: você chega no lugar e não sabe como chegou lá, uhum, né? Você esquece, trancou o carro? uhum, Você esquece, trancou a porta? uhum, Você sai e não tem certeza se fechou a janela? uhum, Porque as pessoas, assim, quando a gente fala de piloto automático, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não sei se eu estou no piloto automático. Então, esses são sinais, né? Você lê 3, 4 páginas de um livro e de repente se pega entendendo que você não leu absolutamente nada. Fala, gente, uhum, parece que eu não entendi, né? uhum, Então, tudo isso nos leva a perceber, se você, quando vocês aí que estão aí nos acompanhando, vocês passam por isso na vida ou é só comigo, né? Você às vezes se percebe na dúvida se você fez alguma coisa e na verdade você fala, não, será que eu fiz? Será que eu não fiz? Né? Será que eu falei aquilo? Será que eu não falei? Então, daí manda um joinha se isso acontece com você também, para a gente saber, né? Né, Manu? Porque às vezes acontece só com a É. gente. E você está usando exemplos que são bem práticos, né? Do dia a dia Sim, mesmo, real, acontece com todo mundo, sem exceção, isso. acontece com a Melissa, acontece comigo. E aí, dentro das práticas de mindfulness, é interessante você ter tocado nesse assunto, que a gente vai por etapas. O primeiro passo das práticas de mindfulness é a autopercepção do corpo. Entender Uhum. as minhas sensações físicas, se eu tô com frio, se eu tô com calor, se eu tô com fome ou é algo emocional, se eu tô respirando com a parte diafragmática ou se eu tô respirando com a parte torácica. Então, você deu exemplos de coisas externas, né? Mas eu tô puxando pro corpo, que é a nossa primeira Sim. âncora dentro das práticas de mindfulness, eu ter total consciência do meu corpo, né? E o corpo é usado muito dentro das práticas meditativas com base em mindfulness, porque é o que a gente tem disponível em qualquer lugar que você estiver. Você não precisa de recurso nenhum para praticar. É só você observar o seu corpo, né? A sua. E aí a gente afunila ainda um pouco mais para a sua respiração. Depois dessa Ó, parte que a gente desenvolve na primeira semana, as práticas de corpo, mais fisicamente falando, a gente passa para o desenvolvimento da prática mais mental, que aí eu começo a observar em analogia aos sons os meus pensamentos. E nesse uhum. momento a gente observa os sons
como esse vai e vem de sonoridades em alto, baixo, longe, perto, estridente, não estridente, agudo, grave. E tudo isso em analogia, depois a gente passa para os pensamentos. E aí eu Sim. observo a Se essa qualidade. voz é masculina, feminina E também. isso, aí eu vou começar a perceber como é que vem esses pensamentos, essas vozes internas, que não é a gente, né? Não, E aí, dentro das práticas de mindfulness, tem uma expressão que eu gosto muito, que eles falam assim, eu não lembro quem disse, mas é basicamente assim, você não é os seus pensamentos, os pensamentos são só eventos mentais, e eles passam, como as nuvens do céu. Aí a gente uhum. começa a observar um pouco mais esse vínculo, né, das emoções com os pensamentos, depois só a emoção, e aí a gente passa para um compartilhar da, da prática de mindfulness, que a gente começa a aprender a prática da meditação, que chama-se meditação da compaixão, que é você mesma se nutrindo dentro dessa perspectiva para que você gere esses estados de presença cada vez mais na sua vida. Então, basicamente, esse seria o passo a passo dentro das práticas de mindfulness que a gente tem. Diga. Então, para a gente recapitular, você falou que são 4 reações: Uhum. paralisação, luta, ignorar. Qual que é a quarta? Que eu A, perdi. a quarta é ficar resistindo. Ah, resistência. Eu resisto ao que está acontecendo. Uhum. A luta também, ela é uma, de certa É forma, uma, ela é a é uma, resistência, né? é uma espécie de resistência também. Então a gente Uhum. tem as reações, vou colocar assim, do Uhum. estresse, né? Porque quando a gente tem emoções muito fortes assim e que são parece um furacão, uma avalanche, a gente tem a percepção de que a gente vai morrer se a gente vivenciar aquilo. Então, quando eu Uhum. penso e eu acredito que aquela situação, aquela pessoa, naquele contexto, eu vou morrer, aí começa o gatilho do estresse, né? E aí todas as Uhum. reações do estresse vêm não só em relação a uma situação externa, mas também uma situação interna dessa avalanche Uhum. emocional que está acontecendo. E aí a gente reage da mesma forma. Para nossa mente é perigo iminente. E aí eu vou querer reagir, eu vou Uhum. querer lutar contra isso que está acontecendo. E isso Ok. acontece ao longo de toda a nossa vida. E aí, Melissa, algo que é muito importante, eu quero colocar para as pessoas que estão assistindo a gente, uma das chaves para a gente ir desligando, eu vou colocar no gerúndio isso para ficar mais fácil, porque a gente não vira a chave de uma vez, a gente vai desligando esse sistema do estresse. Uma das chaves para a gente diminuir essa região, anatomicamente falando, neurologicamente falando, é a gente começar a ter atitudes, por isso que as práticas de mindfulness vão caminhando para o exercício da compaixão. Então, quando eu me coloco em Uhum. situações ou quando eu começo a desenvolver atitudes de empatia, de gentileza e de compaixão, isso vai desligando o meu sistema de estresse. Por isso eu vou gerando menos reações, menos ansiedade eu vou gerando e o estresse ele vai Menos ficando julgamentos. menos julgamentos, e aí o meu estresse, a minha ansiedade vai voltando para o que a gente chama de estado funcional, porque sem isso a gente também não vive. Então eu vou colocando todos esses sentimentos, esses mecanismos num estado de funcionalidade benéfica, né? Porque quando Uhum. tá muito over, tá tudo muito reativo, então é só riscar um fósforo, a pessoa explode. Então, uma das chaves que a gente percebe aí dentro das pesquisas e também dentro da prática com as pessoas é que cada vez mais que eu me aproximo desse novo lado neurológico, que é uma parte do cérebro que é nova, que a gente pouco conhece, é desenvolver esse estado de empatia, e aí vai caminhando para a gentileza, e vai caminhando para a compaixão. E aí a gente começa fazendo isso em relação a nós mesmos primeiro. Como é que eu vou executar gentileza com uma outra pessoa se eu não consigo me enxergar, se eu não consigo acolher as minhas próprias emoções, se eu me se né, você aí dos sabotadores vai lembrar muito, se eu fico o tempo todo na crítica, tudo que eu falo tudo Sim. que eu faço e falo tá no ruim, mas não é o outro que tá te dizendo, é você mesma. Isso é um Uhum. modo Essas reativo. vozes tagarelas.
essas vozes tagarelas que na verdade não passam de crenças que foram instaladas na nossa infância e essas crenças nós vamos utilizando ela como uma estratégia de sobrevivência e estamos lá com 50 anos utilizando um gesso como se você tivesse quebrado o braço aos 5 anos, agora já tem 50 e está lá utilizando aquele gesso como algum recurso. Só que eu Uhum. vou te falar, essa mente tagarela, na verdade, ela só está te criticando, criticando o outro, criticando as circunstâncias, trazendo para você cada vez menos energia, cada vez menos Aqui, habilidade de lidar com as suas e eu peguei emoções. um exemplo, né? O julgamento e a crítica, que é uma coisa Sim. que as pessoas que estão acostumadas, e isso que é importante dizer, a gente se acostuma, a gente fica nesse lugar da crítica e do julgamento até a hora que brilha, plim, dá um estalo assim na consciência e fala, nossa, por que que eu tenho que julgar tanto desse jeito? Aí volta a Uhum. consciência. Até então, quando eu não tenho consciência, eu vou continuar repetindo esse padrão. E vou continuar repetindo, e vou continuar repetindo. Até que um dia, algo em você se acende e você percebe, eu posso fazer diferente, eu quero fazer diferente. E aí você É uma escolha? começa a desenvolver um novo tipo de ação. E aí você repete isso toda vez que você se encontrar em situações semelhantes que você vai lembrar da crítica, que ela vai bater na porta, você vai dizer para ela, pode entrar, mas eu não vou entrar na sua onda. Sim. Aí você Mas eu não. escolhe um outro tipo de ação. Uhum. Então, isso também é um condicionamento, é uma coisa que a gente vai marcando na nossa existência o tempo inteiro. Então, a gente Uhum. precisa desenvolver o hábito de começar a experimentar novos comportamentos, porque a gente tem medo de deixar aquilo que a gente conhece. E deixar o que a gente Uhum. conhece é o nosso grande desafio quando a gente vai praticar a meditação, porque não foi ensinado isso pra gente. Sim. Os E orient... porque para nós vai se tornando um lugar seguro a crítica. Nós já Uhum, estamos tão habituados a nos criticar, a nos julgar, a não ter compaixão conosco mesmo, a não entregar compaixão também para o outro, que chega um ponto em que, para nós, esse lugar de conforto é o estresse, uhum. é essa Infelizmente, mente né? tagarela. Sim, é como se eu Infelizmente. não, se a minha mente não tiver o tempo todo produzindo pensamentos e eu dando ouvidos a todos eles, é como se a vida não tivesse mais fazendo sentido. E aí, quando você Uhum. encontra uma pessoa na Tubal Vilela, numa praça, né? Para quem não é daqui de Uberlândia, mas você encontra uma pessoa e você fala, e aí, como é que você tá? E a pessoa começa a falar assim: nossa, eu tô numa correria, eu tô fazendo tanta coisa, não, eu só tô perguntando. Como você está? Quantas vezes a gente pergunta o nome de uma pessoa nova, você acaba de conhecer a pessoa, fala: oi, tudo bem? Qual que é seu nome? Aí a pessoa fala o nome. Aí a pessoa acabou de falar o nome, você fala assim: gente, que nome que é? Né? Então, assim, são tantas questões que vão nos. Porque nós não ouvimos, justamente porque a nossa mente está falando muito alto. Essas Isso. vozes estão falando muito alto, E né? quando a gente Então, senta para meditar e quando a gente senta para praticar aí as práticas de mindfulness, a gente dá de cara com essas vozes. justamente. Aí grande parte de nós não quer ouvir essas vozes, porque ouvir muitas vezes significa encarar, né? Uhum. Significa dizer assim, não, Uhum. realmente, ó, eu tô, E né? aí eu acho importante fazer uma diferenciação aqui que eu tô lembrando, né? Porque mindfulness é um termo muito amplo. Então, vamos pensar num guarda-chuva para mindfulness, né? Que tá o guarda-chuva, que estão todas as coisas que poderiam ser mindfulness. Então, mindfulness é esse estado de consciência, de atenção plena no aqui e no Uhum, agora. Lá na língua de sim. Buda, essa palavra mindfulness deriva de uma palavra que chama que ela traz um significado que é importante colocar. Então, lá na língua de Buda, na língua Pali, mindfulness significa samasati. Traduzindo seria basicamente assim, recorde ou memória, né? E aí, ao longo Uhum, dos anos, os cientistas foram assimilando e usufruindo desse conhecimento, e aí virou mindfulness, virou essa prática de atenção plena, que traduzindo para o português seria consciência plena
ou atenção plena. Só que nem todas as práticas meditativas são mindfulness. E isso é muito importante a gente ter claro, porque às vezes, por exemplo, eu estou fazendo meditação às 6 horas da manhã aqui em live. Essa meditação às 6 horas da manhã tem características de mindfulness, mas não é uma prática mindfulness. Então, quando eu fecho os olhos e a pessoa começa a te dizer assim, olha, visualize, imagine que você está andando por uma cachoeira e etc e tal, isso tem características de mindfulness, mas não é uma prática de mindfulness, porque ela projeta a sua mente para um outro estado, para um outro lugar que não é o aqui e o agora. Então tem características de consciência, porque você está consciente num outro nível, né? Mas não é mindfulness, porque mindfulness, ela tem um objetivo de fazer com que o seu corpo, mente, emoção, energia e o corpo físico estejam totalmente no presente, no aqui e no agora. Por isso o foco no corpo, no foco nas emoções e nos pensamentos é tão importante. Então toda vez que eu saio, meu pensamento viaja, ou eu tô lá praticando e a minha mente vai para outros lugares, eu tenho que gentilmente trazer a minha mente de volta para desfrutar desse momento. Então, quando a prática meditativa te fala qualquer coisa ao contrário disso, né, te coloque para fora mentalmente falando, não é prática de mindfulness, é práticas com características. Então, eu não posso chamar tudo de mindfulness, porque não é. Um relaxamento que eu faço, por exemplo, à noite, antes de dormir, que eu começo a imaginar, visualizar coisas, tem características de mindfulness, não é mindfulness. Então, mindfulness são práticas que te colocam exatamente no aqui e no agora, com tudo o que existe. Tô triste e tô praticando as práticas de mindfulness. Tô alegre, tô praticando as práticas de mindfulness. Tá chovendo, tô chorando, tô praticando meditação. Entende? Então é com tudo que tá aqui, sem excluir Tô nada. trabalhando, tô fazendo xixi, tô Com as mastigando. dores, tem gente que sente dor quando tá praticando mindfulness, né? Porque tem dor nas costas, então eu olho para essa dor. Então é com tudo que existe. Então é a partir disso, dessas experiências que são imediatas, é que eu vou cultivando o meu estado de presença. Certo? Então, assim, para quem está nos ouvindo, nunca ouviu falar nessa questão do estado de atenção plena, né? É, vamos falar sobre a respiração. Você que é especialista nisso. Faz um exercício com a Especialista gente, se é nisso. possível. Especialista nisso. Ajuda a gente a fazer um Ó, exercício para a gente ficar presente agora. vou Você fazer, ajuda? vou fazer um pouquinho diferente, mas vou fazer. Vamos lá. Quando a Então gente vamos. está no piloto automático e eu quero me tornar ativo, que eu quero me tornar consciente, a Melissa disse algumas coisas que são muito importantes. O corpo. Então, toda vez que eu estou numa situação difícil, emocionalmente falando para mim, algo no seu corpo vai acender. Algo no seu corpo vai acender. Por exemplo, você pode sentir o seu abdômen contraído. Você pode sentir os seus ombros ou o seu pescoço tenso. Você pode sentir que a sua respiração muda o ritmo, fica mais ofegante, mais acelerada. Então, observa no seu corpo o que acontece no seu corpo, certo? Então, se você conhecer aonde é que ativa o seu corpo, quando você fica nervosa, estressada, angustiada, triste, você vai trabalhar nesse ponto. E aí, o que é universalmente conhecido para a maioria das pessoas, a gente tem a mudança no ritmo respiratório nesses momentos, né? Fica muito mais torácica do que diafragmática, deixa o diafragma, às vezes, como diz, atrofiado, e a gente passa a respiração para cima. Quando eu estou Diafragma, para a gente falar assim, para na a pessoa entender, barriga, é como você isso, respira na barriga. na Exatamente. barriga, lá na região do umbigo. Então, a respiração mais correta, segundo os médicos, é a respiração diafragmática. Quando eu falo de mindfulness, não existe respiração certa e errada. Existe a sua respiração deste momento. Combinado, Melissa?
Então, eu passo a testemunhar essa respiração sem Isso. tentar controlar, eu só observo. Isso. Exatamente. Então, quando eu começo a abrir mão do controle, abrir mão do Uhum, julgamento, eu começo a praticar mindfulness, certo? Então, o que que a uhum, gente vai fazer? Não importa como está a sua respiração agora. O que a gente faz é observar a respiração enquanto ela está acontecendo. E aí eu gosto de adotar uma postura de curiosidade. Como a respiração acontece para mim? uhum. Como é a sua Quem está respiração? fazendo? Como é a sua respiração, Melissa? Observa desde o Uhum, momento que o ar entra, tá aí todo mundo sentadinho, me ouvindo, ouvindo a Melissa. Para, respira, observa a sua respiração. No início é um pouco difícil, você pode fechar os olhos, ou você pode manter os seus olhos fixados em um ponto. Observa a sua respiração. Você respira pela uhum, boca, você respira mais pelo nariz, você sente o ar entrando. Você percebe que o corpo se movimenta. Onde que movimenta? Quais as regiões do corpo que você sente mais enquanto você está respirando? Enquanto o ar adentra o seu corpo? Às vezes tem pessoas que conseguem sentir as costelas se movimentando. Na expiração, a mesma coisa. Como é a sua respiração quando você está exalando o ar? Você faz uhum, força, não faz força? Se o ar que sai de você é quente ou não? uhum, Tudo isso é um processo de pesquisa. Por isso que não tem respiração certa, não tem respiração errada. Pensamento uhum, viajou, volta. O que você estava fazendo? Recorda. uhum, Lembra do que você estava fazendo? Ah, eu estava observando a respiração aonde? Ah, na barriga, no pulmão, no tórax, nos ombros, na costela. Volta, recorda. E respira mais um pouco, sem a necessidade de controlar, sem expectativas, sem esperar absolutamente nada. uhum. Apenas respire. Respire e recorde da sua respiração. E aí depois disso vai expandindo, como se a sua respiração ela pudesse ser sentida em todos os poros. Você sente os poros, os poros do cabelo, da sua cabeça respirando. Os seus pés Uhum, respirando. As suas mãos respirando. Seus ouvidos respirando. Seus olhos respirando. E todo o corpo respira. Num ritmo, eu diria, completamente diferente do início. E agora é um novo momento, desfrute dele. Pode ser que a respiração tenha mudado um pouco ou não. Não importa. uhum. Apenas desfrute de todo o seu corpo respirando. E vai expandindo um pouco mais, percebendo o ambiente onde você está, o peso que você coloca sobre a cadeira enquanto você está sentada, a luminosidade desse espaço, a temperatura,
os cheiros, os sons que vão chegando aos seus ouvidos. Vai percebendo o seu corpo na interação com esse espaço. E assim você vai cultivando a sua consciência, a sua presença, através da sua respiração, dia após dia. Tudo bem? Tudo bem. Só isso. É só isso. É É só só, isso. é só isso. É só isso. Então, assim, Sim. resumidamente, né, algo que é muito importante nas práticas de mindfulness é usar os recursos que a gente tem, sem a Uhum. necessidade de ficar fazendo com que as coisas sejam complexas demais, porque não são, as coisas são simples. As coisas mais profundas que existem são simples. E aí uma coisa que eu aprendi em Mindfulness, Melissa, dentro dessas práticas que eu faço, que eu ensino, que é muito importante a gente aprender a identificar as nossas emoções, o que eu sinto, dar nome para as Uhum. nossas emoções. Como que eu vou Sim, cuidar de uma emoção se eu não sei o que é? Se eu não sim. sei isso que eu estou sentindo, né? E Sim. praticar isso de uma forma muito regular, marque hora, você tem hora para tudo, tenha hora para cuidar da sua mente. Uhum. Então hoje eu vou marcar hora para cuidar da minha mente, das minhas emoções, deixa eu conhecer as minhas emoções. Tenha Uhum. essa curiosidade com as suas emoções, conheça as suas emoções. Elas podem ser suas aliadas, inclusive. Quem viu Divertidamente viu isso. Sim. Que é um filme E aí a infantil gente, que ensina de emoção. sim. E aí a gente tá vendo aí, Letícia tá falando, um beijo, Letícia. Ela tá falando assim, gente, eu preciso aprender, não sei respirar direito. Não, respirar todos nós sabemos, né? Uhum, Porque senão a gente não estaria aqui vivo, tá, Letícia? Então você sabe respirar. A uhum. questão é Sim, conectar essa respiração não somente para a sobrevivência, mas para além disso, para se isso, autoconhecer, para estar conectada no estado do aqui e do agora, isso. né? E a Na respiração visão é de. a chave, né, para gerenciar essas emoções. O Sim. cultivo da respiração, ela está presente em todas as práticas terapêuticas, psicológicas, meditativas, tudo que você vai chegar na respiração. Sim. E esse exercício que você fez foi um exercício fantástico. A gente tem no YouTube também práticas, né? Você pode Uhum. digitar lá no YouTube, buscar alguns exercícios para que você possa se conectar com isso. Melissa, eu não sei quanto que a gente está de tempo aí. Falta 10 minutos. Eu posso ler um poema que eu acho muito significativo para essa proposta Ah, de claro. gerenciar as emoções com as bases, com práticas de mindfulness. É um poema que a Sim. gente usa nas práticas, quando a gente vai fazer a prática dos sons e dos pensamentos. E eu acho que faz muito sentido colocar aqui para vocês, que chama A Casa de Hóspedes, do Rumi. Eu abri aqui ele e eu vou ler para que vocês entendam como que funciona a prática de mindfulness para gerenciar pensamento. O que a gente está fazendo aqui agora, com a respiração, com a atenção voltada para o ambiente, é um treino para eu chegar nesse momento. Porque eu não chego direto Uhum. nas emoções, eu faço um caminho, eu tenho um percurso. E o primeiro, segundo e terceiro passo é a respiração e corpo. E depois é que eu vou para receber as minhas emoções, quando eu já tiver com a minha casa preparada para isso, tá? Uhum. Então, esse Tá. poema diz mais ou menos assim: o ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Receba e entretenha todos, mesmo que seja uma multidão de dores, que violentamente varrem a sua casa e tira todos os seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. O pensamento escuro
a vergonha, a malícia. Encontre-os à porta rindo. Agradeça a que vem, porque cada um foi enviado como um grande guardião do além. Rumi. Essa é a Que nossa postura lindo. meditativa quando eu lido com as emoções. Eu preciso Sim, receber as minhas emoções. Eu preciso acolher as minhas emoções. E aqui tem uma palavra que eu acho fantástica. Trate seus hóspedes honradamente. honradamente. Honre os seus sentimentos. Sim. Olha, que papo magnífico, que delícia, né? Começar esse dia com essa live. Você é uma pessoa que eu adoro estar por perto. Sempre que eu te encontro, eu me conecto mais, né? Eu fico mais presente. Então, Ótimo. Aí, obrigada, ó, tá vendo? A obrigada. gente cultiva aqui e a gente serve de inspiração para as outras pessoas. Tá aí o exemplo, Melissa. Sim, Então, eu não cultivo só para mim, eu cultivo para que as outras pessoas também possam se inspirar. E você disse uma sim, coisa que eu claro. acho que eu gostei de ter ouvido, porque assim, não adianta o tanto que eu fale. Sim, As palavras, elas são úteis, são, mas a presença irradiadora, vamos colocar assim, também reconecta as pessoas a esse sentido. Então, sim, o cultivo é minha responsabilidade, é o meu dever. sim. Olha, Manu, eu fico agradecida. Tenho certeza que quem esteve aqui hoje conosco também teve essa alegria, né, de poder desfrutar isso. Obrigada, Todos Melissa. Eu que agradeço aqui pelo convite. tem gente aqui falando que foi gostoso, que estava bom, agradecendo, muito obrigada. Eu quero convidar você a ir fazer o meu curso de autossabotagem, você que está nos assistindo aqui hoje. O link está na minha bio, ele está disponibilizado gratuitamente, então aproveite essa quarentena para fazer esse curso. Desejo, Manu, que Ô, você Melissa, brilhe você muito. vai salvar essa live lá nos seus Vou stories? salvar sim, Ah, vou então eu salvar no meu consigo story, baixar. Tá bom. com certeza. Ó, um beijo grande Beijo, para beijo. todos Obrigada e para para todo você mundo. também. Excelente Fique com semana para Deus. todo mundo e que esse seja um primeiro propósito aí dessa semana, cultivar É isso presença. mesmo. Segundo Tchau, da pessoal. motivação, né? É isso aí. Grande Tchau, abraço para Melissa. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, você que encerra aí agora.